fala de soluções, a gente tem o quê? Mistura de duas substâncias. No caso, uma dispersão, a gente tem um dispersante, que é o que tem a maior quantidade, e o disperso, em menor quantidade. Ou seja, quando a gente está falando de um álcool 70, o dispersante é o etanol, e o disperso é a água, porque a gente vai ter 70 ml de etanol para 30 ml de água dentro do álcool 70. Então, uma solução, ela muda de nome de acordo com o tamanho das partículas que estão lá dentro. Ou seja, a gente tem uma solução, temos um colóide e uma suspensão. A única diferença entre elas é o tamanho da partícula que está lá dentro e como que a gente consegue visualizar. Por exemplo, a solução a gente não consegue visualizar no microscópio. O colóide já dá para fazer isso. Na suspensão, talvez dê para ver assim, a olho nu. Então, não se atente muito a esse nome, porque esse nome só tem a ver com o tamanho das partículas. Até um negócio interessante é um efeito Tyndall. Vocês já ouviram falar? Não. Sabe quando a gente está dirigindo o carro e a gente consegue ver o farol na neblina? Então, isso nada mais é do que um colóide, ou seja, na neblina a gente tem gotículas de água dispersas e a gotícula de água acaba refletindo o farol do carro, e nisso a gente consegue ver exatamente a luz do carro. Isso a gente chama de efeito Tyndall. Então, como a gente falou, uma solução é uma mistura homogênea, ou seja, a gente não consegue ver a separação de fases. Então, numa solução mistura homogênea, a gente tem o quê? O soluto, menor quantidade, e o solvente, maior quantidade. Solvente é sempre o que dissolve o que está em menor quantidade. E, quando a gente está falando de soluções, a gente tem um coeficiente de solubilidade. O que é isso? O coeficiente de solubilidade, ele mede quanto que um solvente consegue dissolver de um soluto. Ou seja, se a gente pegar uma determinada temperatura, por exemplo, 20 graus Celsius, a gente vai falar que 100 ml de água dissolve 70 ml de álcool, por exemplo, no máximo. Mais do que isso, ela não vai dissolver. Então, só que o coeficiente de solubilidade ele pode alterar dependendo da temperatura e da pressão da solução que a gente está falando. Se a gente tiver uma solução que, quando a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta a solubilidade, por exemplo, se a gente jogar sal na água, a gente vai misturar lá e ficar com um pouquinho de sal no fundo, e se a gente esquentar aquela solução, a gente vai conseguir dissolver o resto do sal, porque a gente aumentou a temperatura, acabou aumentando a solubilidade do solvente. A gente fala que a gente está falando de uma solução endotérmica. O que é isso? Uma solução endotérmica é uma solução que absorve a temperatura. Quando a gente está no laboratório com uma solução endotérmica, a gente colocar a mão no recipiente, a gente vai ver que ele esfria, porque ele está absorvendo toda a temperatura do ambiente para dentro da solução. E se aumentar a temperatura e diminuir a solubilidade, a gente tem uma mistura exotérmica, que é o que? Ela está liberando calor. A solução libera calor, ou seja, quando a gente coloca a mão no recipiente, ele está quente. Ele está liberando calor para o ambiente. Agora a pressão é diferente. A pressão, quanto maior a pressão, maior a solubilidade. É o que acontece, por exemplo, com um refrigerante, água com gás, que é o que? É uma solução de um líquido com um gás. A gente aumenta muito a pressão dentro da garrafa e a gente consegue dissolver a maior quantidade de gás carbônico dentro da garrafa. Por isso que quando a gente abre a garrafa, solta aquele gás. Ou se a gente abrir com muito rápido, a garrafa acabar saindo para fora. Aqui a gente tem uma curva de solubilidade, que é o que? A solubilidade do soluto, dependendo da temperatura. Existem 3 tipos. Como eu falei para vocês, tem a mistura endotérmica. Quando aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade. Então a gente tem uma curva ascendente, que é o caso do NaNO3. Quando a gente aumenta a temperatura e diminui a solubilidade, a gente tem uma mistura exotérmica, que é o caso do Na2 e SO4. A curva é descendente. Agora, esse caso aqui, que a curva é ascendente, chega num pico e depois ela é descendente,
é o que? É um sal, quando ele é um sal hidratado. Lembra quando a gente estudou sal hidratado? Ele tem água dentro dele. Então a gente começa a aumentar a temperatura, ele vai perdendo água. Aí, por exemplo, a gente tem o Na2SO4 deca hidratado. Então, ele perde essas 10 moléculas de água e vira Na2SO4, que é o que? Uma mistura exotérmica. Aí a curva de solubilidade começa a diminuir. Entendeu? Então, pessoal, numa solução, a gente tem o quê? A gente pode ter uma solução saturada, uma solução insaturada e uma solução supersaturada. Uma solução saturada quer dizer que o quê? A quantidade de soluto é sempre a mesma, igual à quantidade que o solvente consegue dissolver. Se a gente consegue dissolver 100 gramas de sal em 100 ml de água, a gente vai ter 100 gramas de sal em 100 ml de água, exatamente. Se a gente passar disso, a gente vai começar a ter uma formação de corpo de fundo do recipiente. Como eu falei no caso do sal, quando a gente coloca muito sal na água, o sal começa a ficar no fundo do recipiente. Quando a gente tem uma solução insaturada, a quantidade de soluto é menor do que o coeficiente de solubilidade. Ou seja, se a gente dissolve 100 gramas de sal em 100 ml de água, a gente colocar 90 gramas de sal em 100 ml de água, a gente vai ter uma solução insaturada. Uma solução supersaturada tem uma diferença aqui. Porque uma solução supersaturada não é colocar mais soluto do que a solução consegue dissolver. Ou seja, quando a gente tem um corpo de fundo, a gente não tem uma solução supersaturada. Quando a gente tem um corpo de fundo, a gente tem uma solução saturada com um corpo de fundo. Supersaturada é o quê? Dissolver realmente, não formar corpo de fundo, mais soluto do que o coeficiente de solubilidade. E como que a gente faz isso? Aumentando a pressão. Por exemplo, um refrigerante, ele está super saturado, porque tem muito mais gás dentro da garrafa do que o líquido consegue dissolver. Então a gente aumenta a pressão da garrafa, aumenta o coeficiente de solubilidade e consequentemente a gente tem uma solução super saturada. Deu para entender? Sim. Pode falar. Então, isso daqui é a aula de hoje.